Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, hoje tem rodada do Brasileirão, hein? Jogos importantes. Corinthians só joga na segunda-feira contra o Cuiabá, mas os jogos de hoje serão importantes para o Corinthians, pessoal. A tabela tá acirrada, o campeonato tá acirrado e o Corinthians precisa secar. Essa é a verdade. Hoje são jogos para secar. Então, fiel, chega representando com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu já quero também lhe perguntar de cara. De cara já lhe pergunto. Quem deveria ser o técnico do Corinthians para 2025? Porque o Ramon Dias tá claro que não pode ser. Pelo jogo da quinta-feira, ficou nítido. Não só pelo da quinta-feira, principalmente pela eliminação na Copa do Brasil. Comente aí qual o nome ideal para o Corinthians em 2025. Independente de jogar Série B ou não, que o Corinthians não vai jogar Série B. Mas eu quero saber o seu nome ideal para o Corinthians em 2025. E fortalece com like, fiel. Dizer, com sinceridade, não tô sacaneando. Eu não acho que o Corinthians fez um jogo ruim. Eu acho que o Corinthians, claro, a chuva era o Racing joga legal. O Racing é um bom time. Eu acho que desses times estrangeiros que eu tô vendo aí, que chegaram das semifinais, conta aí, o Lanús, o Penharol, o Racing e o River Plate. O que jogou melhor futebol pra mim foi o Racing. O Racing jogou bem contra o Corinthians, é um bom time. E o Corinthians fez um jogo ontem interessante na minha visão. Só que a sensação que eu tive, não sei se é a sua, que o time morreu no segundo tempo. Você achou isso também, Quesada? Não, eu acho que o Corinthians jogou bem 30 minutos da partida. No primeiro tempo. O segundo tempo não existiu. O campo pesado atrapalhou ambos. Se a gente tivesse ontem um campo sem a chuva... Ontem caiu uma chuva absurda na Zona Leste. Bíblica. Até o gramado do Corinthians, da Arena do Corinthians, que é um dos melhores gramados do Brasil, não conseguiu suportar. A gente via poças d'água ali, né? Isso atrapalhou o desenvolvimento do jogo. O Corinthians saiu muito prejudicado nisso, porque é um time de toque... O time que ele escalou ontem é um time de toque de bola, né? Que é aquele toque curtinho, né? Que o Yuri faz bem isso... O Memphis é um cara muito inteligente, porque ele já pega a bola, ele já toca e já sai para receber. O Carrídio também. Então, isso dificultou a ideia de jogo do Corinthians contra um time que defensivamente veio para São Paulo para sair com um empate. E quase levou a vitória para Buenos Aires, porque teve chance de vencer o jogo também. Até os 33, quando sai o segundo gol da virada do Corinthians, o Corinthians fazia um bom jogo, ofensivamente falando. Houve uma falha individual ali do Kaká, né? Zagueiro precisa aprender um negócio. Quando a bola vem no alto, ele nunca traz a bola pro goleiro. No primeiro gol, você tá falando, ele dá uma cotovelada no atacante, que faz parte, pode ser expulso, ou ele pega e joga pra lateral a bola. O Kaká, ele cabeceou pra trás. É um absurdo, cara. Um jogador profissional não pode cometer uma falha grotesca dessa, né? E depois ele se complicou em mais 2 lances ainda no primeiro tempo. Olha, ofensivamente o Corinthians é um time forte, cara. Isso é uma coisa positiva no time do Corinthians. Mas pela capacidade... Isso daí já no finalzinho o Romero, infelizmente, tem perdeu. Gol, e tem mais um outro que o Corinthians perde depois. Perde 2 com o Alex Santana. Perde com o Alex Santana e 2 com o Memphis. Quando o Alex Santana, o goleiro foi... O goleiro foi super bem. O Arias foi super bem. O Corinthians resolveu jogar faltando... essa é a jogada do Memphis. Olha que jogada maravilhosa. Passou por um... E mandou por cima. Não, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E fisicamente ele não tá ainda top, né? Mas quando ele melhorar... Se eu tivesse assim, eu tava feliz da vida. Enfim... O que eu considero é que o Ramon tem bons jogadores para fazer algo melhor que ele está fazendo. E depois que a gente entrar no tema Ramon... Pode entrar. Eu queria falar desse universo paralelo que ele vive. Ele vive um universo só dele. Ontem ele falou tanta bobagem na entrevista... Inclusive, algo que eu acho que se eu sou o presidente, eu tenho que conversar com ele. Eu achei que a entrevista dele ontem foi para argentinos. Foi para argentinos e sem entender o português. Porque ontem, várias vezes, ele faz assim, não compreendo. Se ele não está compreendendo... E outra, essa bobagem de que os idiomas são parecidíssimos. É impossível um cara que fala português e um cara que fala espanhol, que eles não consigam se comunicar. Isso é uma grande bobagem. Que o argentino entende menos do que a gente... Bobagens, né? É má vontade. E aí eu vou levantar uma questão que é muito importante, que a gente estava falando na redação hoje de manhã, até com o Luiz Castro aqui. Será que os jogadores não estão entendendo, então, o que ele está falando? Ele não está entendendo os jogadores? Porque, desculpa, gente, se ele não está entendendo uma pergunta de um jornalista, num ambiente mais calmo, eu imagino na hora do jogo, quando ele tem que passar alguma informação. Então nós temos um problema aí, cara. Então tem que botar um tradutor ao lado dele, que fale português e espanhol.
Eu tô falando sério, não tô tendo nenhum tipo de ironia, que eu ironizo bastante aqui. Porque talvez os jogadores não estejam entendendo o que ele tá falando, né? Agora, ontem, ele falou uma bobagem do tipo, quando eu assumi o Corinthians tinha 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora tem 32. Só faltava continuar com os Paulista parado essa noite pelos 20 pontos que o senhor conquistou. A propósito, o Corinthians disputou 42 pontos no Campeonato Brasileiro com o senhor Ramon. Vocês sabem quantos pontos conquistou? 20. Menos Sabe da quantos metade. perdeu? 22. Se alguém aplaudiu um aproveitamento menor do que 50%, tá batendo palma pra louco aí, né? Então vocês me desculpem. Eu não sei em que universo esse cara vive. E outra, escala mal. Charles não pode ser titular do Corinthians. Martínez não pode ser titular do Corinthians. Ele não consegue dar uma rodagem pro mesmo time, porque toda hora ele muda. O Bidon, embora não tenha a tal da minutagem, como a boleirada fala, é mais jogador do que todos esses caras do meio campo. O Alex, que ontem entrou, você vê que a perna dele, ele não consegue dobrar a perna, ele tá assim ainda duro. Ele joga mais com duas pernas duras do que o Martínez e o Charles. Alex Santana, né? O Alex Santana. É um negócio absurdo. A leitura errada que o técnico faz em todos os jogos. Ontem ele conseguiu consertar uma bobagem que ele fez. Ele colocou o Romero. Eu concordo com você. Eu acho que a luta é errada. Já não é problema dele. Já não é problema dele. Ele fez, né? Mas enfim, em linhas gerais... Não é verdade isso, Sidney. Desculpa. Não é jogador comum, É não. completamente diferente. Não. Não é, não. Ele é muito acima da média. Quem vocês estão falando? Falem vocês, porque eu já falei muito, velho. pai. Falem vocês. Vai que depois eu vou inserindo alguns contextos. Eu dei algumas opiniões, vocês podem discordar ou concordar, enfim, né? Não, eu achei que o Corinthians jogou bem. Eu achei que no segundo tempo o time morreu e nos últimos 5 minutos teve lá 2, 3 chances. Né? Você viu, Fred, o gol que o Romero perde no final é aquele gol que, cara, isso muda completamente a história do confronto. O Racing voltou para casa comemorando o resultado, né? Os argentinos. Sim, eu fiquei impressionado que assim, eu não venho acompanhando tanto a Sul-Americana, mas eu assisti Cruzeiro e Lanús e assisti Corinthians e Racing. É ele, hein? Quantos esportes bons nós temos no Brasil e não tem mais espaço na mídia? Pra onde vão esses esportes? Eles somem. Aí quando você tem uma mídia toda voltada pro futebol, você tem gente desse nível despreparada porque acha que a torcida vai passar um pano pra ele, entendeu? Ah, não, se eu fizer isso, a torcida vai estar comigo. Jogou pra torcida. Não entra nessa história não, meu chapa. Ontem você falhou e prejudicou o Corinthians, hein? Temos uma um trechinho da entrevista do Ramon Dias. Ah, não, eu vou sair. Não, fica aí. Não, fica aí. Ele falando de que Giovani é esse que ele tá falando? Calma. Ele tá falando do Giovani. Põe aí, vai. Eu não sei quem é o Giovani direito. Giovani, o menino da base, bom jogador. Ah, esse da base? É. O Giovani Bueno, o Giovani Augusto, que jogou no Campeonato Paulista pela Lusa. Foi bem pra cacete. Tá na Chapecoense, não tá? É o que fez o primeiro gol na Arena. Na Arena, quando jogava Corinthians de Figueirense. E fez um belo Campeonato Paulista pela Portuguesa, de verdade. Tá no Figueirense agora. Tá no Figueirense. No Figueirense, ele veio no Figueirense. Ele veio do Figueirense, fez o gol pelo Figueirense, é verdade. Jogou no Galo. Jogou no Atlético. Jogou no Galo, Foi bem? Foi base do Galo, né? Isso eu não sei. Base do Galo. E eu gostei dele no Campeonato Paulista, foi legal, cara. Foi legal mesmo. Põe aí, ele tá falando de outro Giovani. Vai sair daqui. Calma, fica aí. Põe aí, Ramon Dias. Yo creo que a esto le tenemos que dar, yo soy uno que aclaro muy bien las cosas. Giovani no quiere firmar contrato con Corinthians, no quiere firmar. Le hacen la propuesta, el manager habla, no quiere firmar contrato. No depende de nosotros, no depende del manager. É isso, congelou a imagem aqui da gente. Não sei como é que estamos no ar. Aqui estamos, tudo bem. Michelete, tá congelado aqui, só pra vocês saberem. Agora voltou. O Ramon Dias, então, dizendo que o Giovani não joga porque não quer renovar contrato, né? Não quer assinar o contrato, que deveria ser grato ao clube. E é uma lástima, porque é um momento muito importante pro Corinthians e tudo mais. Deveria estar comprometido. Estar comprometido. Mas por quê? O que é isso? O cara tem que ser camisa de força nesse cara. Mas Vocês estão de brincadeira. Presidente do Corinthians, onde você tá? Fazendo o que aí? Tá passeando no Parque São Jorge? Ele tem contrato com o Corinthians, o Giovani. O jogador não vai jogar porque não renovou ainda. Ele tem contrato, ele tem que vigente. Se ele não serve pra jogar, aí é outra história. Mas olha só como esse cara foi sacana com o Giovani. Giovani ontem sequer ficou no banco de reservas. Tá? Vocês lembram o que aconteceu com o Giovani no jogo contra o Flamengo? Vocês lembram? Eu não lembro. Ele colocou o Giovani pra ser lateral direito. Ah, vocês me desculpem, gente. Desculpa.
Mas Não, desculpa. deixa eu Aí, entender. eu quero dar minha opinião a respeito disso. Fala, Quero dar minha opinião a respeito disso. Essa história de colocar um moleque lateral direito, isso eu discordo. Tô conquistada. Agora, um cara não pode se aproveitar da camisa do Corinthians, do espaço do Corinthians, do nome do Corinthians, pra ganhar notoriedade, pra sair daqui 6 meses, senão o clube não assina com o Corinthians e vai embora pra Europa de graça. O Corinthians tá certo. Eu faria a mesma Mas coisa. nem o Corinthians, ele tá dizendo que a decisão é dele. Mas eu acho que ele o tá cara certo. tem contrato vigente. Mas não tem, Flavinho, eu não vou botar esse cara pra jogar. Até porque esse cara não é o Neymar. Se ele fosse o Neymar, tudo bem, não posso abrir mão do cara. É o Giovani. Quem é o Giovani na fila do pão? É um menino promissor. Concordo. É o seguinte, não pode, velho. Não pode botar pra jogar, ganhar notoriedade, daqui 6 meses o contrato dele acaba e ele vai embora. O Corinthians fica na mão. Ou você renova, você não vai jogar. Você vai ficar 6 meses parado. Eu faria a mesma coisa. Então, mas espera um pouquinho. Eu faria a calma aí, mesma coisa. espera um pouquinho. Se o jogador tá num processo de chegar a um valor para renovar, você não pode colocar também a faca no pescoço. Não, mas o que ele falou foi outra coisa. É, mas o que eu tenho de informação é outra coisa. Ele foi baseado no que ele sacana com o moleque. Foi Falou, o moleque sacana não com o vai moleque. e não quer renovar. Então tá bom. Vai, Então não certo. tivesse colocado já no jogo contra o Flamengo, concorda? Isso já é outra história, concordo, eu já errado. concordo. Se não serve e tal, eu acho que nenhum técnico tem o direito de fazer isso com nenhum jogador. Entendeu? E eu acho que não é do técnico isso daí. Agora vamos a decisão cavocar. não é do técnico. É o seguinte, por que o Bidão perdeu a vaga pro Charles? Não sei. Qual foi o empresário que trouxe o Charles? André Cury. Qual foi o empresário que trouxe o técnico? André Cury. É isso? Tudo bem. Quem que tá processando o Corinthians? André Cury. Quem é candidato a prefeito domingo? André Cury. André Cury. O dólar... Gente, parou. não, é de sério, quem? Flavinho, André a gente Cury. precisa entender esse bastidor Sim. pra entender porque o Bidon é melhor que o Charles e o moleque é banco e o Charles é titular. Isso eu concordo com você. Então Ele é melhor que o Então Charles. é isso aí. Quando eu faço a crítica aqui, vocês que são Ramones, sabe o que são Ramones, né? São os caras que defendem Ramonetes, né? o Ramon. Abracem ele, levem o Ramon e o Emiliano pra passar o Natal na casa de vocês, pra comer o pernil. Isso aí eu concordo com você. O Bidon não pode perder vaga pro Charles, porque o Charles é jogador do empresário que também empresaria o treinador. Aí eu acho isso, isso é um crime. É uma coisa Isso é um crime, séria, isso é um Sormani. O time pode ir pra segunda divisão por causa de decisões cretinas como essa. O Giovani não é um jogador de esquina. Não, não é. É um dos poucos jogadores no elenco quebradores de linha. Jogador que vai pra cima, faz um drible e tal. Então você, por causa de um negocinho de renovação que ainda não... Como você falou, Flamengo, o cara tem contrato Mas ainda. tem contrato Se vai vigente. renovar ou não vai é outra história, mas você tem que utilizar o que tem ali naquele momento de melhor, entendeu? Aí você coloca um Pedro Henrique, que é um jogador... Vamos criar um consenso aqui. Inferior ao Giovani e deixa o Giovani no banco, desvalorizando inclusive o jogador. Agora, como é que deixou chegar numa situação dessa? É porque tem que ter comando. O presidente tem que resolver isso daí. Cadê o Fabinho Soldado? É uma zona. Isso daí não é decisão do técnico, hein? Técnico não tem que cuidar de patrimônio do clube, tem que fazer o time jogar. O cara começa a resolver coisas que não são da alçada dele e esquece de fazer o quê? Que é treinar o time. Mal treinado, inclusive, porque o gol do Martirena prova que o time é mal treinado, posicionamento errado. Inclusive com falha do Charles e do seu Kaká. Ó, o contrato dele, pelo que eu tô vendo aqui no Transfer Market, vai até a metade do ano que vem. Você entendeu? Então, pra ele, pro moleque, eu aí, nesse caso, eu tô do lado do... Mano, eu acho que isso não é uma decisão... Na metade do ano que vem, ele vai pra qualquer time da Europa. Então ele vai ficar um ano usando o espaço, a vitrine, a camisa do Corinthians... Não, ele vai ajudar o Corinthians. Vai ajudar? Ele vai Não, jogar. ele vai ajudar o Corinthians... Isso que eu falei, se fosse o Neymar... Ok, não é o Neymar. Então é o seguinte, companheiro, ou você renova com a gente, ou você não vai jogar. Você vai ficar um ano parado. Aí ele ficou 8 meses ganhando salário sem Sormani. jogar? Mas o salário dele deve ser salário de jogador de base, não tem gente. cabimento isso. Jogador de base, imagina. Não pode. Discordo, Discordo, chegou no Corinthians com 9 anos de idade, foi tratado pelo Corinthians, médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo. Mas e se ele não quer ficar no Corinthians? Ele também tem direito. Não, mas o Corinthians quer oferecer 1.000, ele acha que merece 5, ele vai ser obrigado a aceitar e fazer um contrato de 5 anos com o clube. Eu não sei as bases, eu não sei as bases. Não sei as bases. Eu, se sou dirigente, não ponho pra jogar. Eu tô com esse moleque desde os 9 anos de idade. Investi tudo nele. Tudo, pra chegar agora, faltando um ano pra acabar o contrato dele, ele não vai querer renovar pra ir embora Se pra fosse Europa assim, e eu não vou ganhar nada. Ô, E o senhor, dinheiro que eu investi?
Se fosse assim, não teria escalado o Roger, que todo mundo sabia que ia fazer o sonho dele lá de Jogar no criança, que era Catar, jogar Dubai. no mundo árabe, né? Então, Sim, que Roger? Bom, o Roger Guedes tá... Ah, mas o Roger Guedes é o Roger Guedes. Mas, é melhor que o mas Giovani. o jogador precisa ser usado, não é Não, assim? sim, não. O Roger Guedes é outra coisa. Imagina. Roger Guedes é o jogador que faz gol, que decide jogo. O Giovani não. Eu acho assim, tô vendo de fora. Nunca tinha ouvido falar, Giovani. Desculpa. Mas eu acho que se ele tem o direito, eu penso que ele é como um trabalhador qualquer, ele tem esse direito. Tem. Se você bota esse cara para jogar e se ele joga e bota e faz do Corinthians campeão de uma Sul-Americana, o dinheiro todo que foi investido já voltou. Porque também não é tanto assim. Então eu penso que assim, o cara, se ele tem o direito, ele tem o direito de exercer isso, porque da bagunça que a gente verifica no Corinthians, talvez ele esteja olhando e não queira renovar, ele não quer colocar a carreira dele nesse início. Se você não quer renovar comigo, você não vai jogar. Você não vai jogar. Entendeu? Mas aí você vai ficar um ano perde a parado. chance Aí você desse perde a chance financeiro. O Que retorno Corinthians financeiro? precisa Ele pode dele. dar, se ele- Botar ele numa final da Mas, Sul-Americana. gente, Fred, mas foi o que eu acabei de falar. O Giovani é quem na fila do pão? Ou numa final de Entendeu? Copa do Ele Brasil. não é esse jogador. Tanto é que você nunca ouviu falar dele. Você já ouviu falar do Estevão? Do Palmeiras? Não, sim, claro. Do Henrique? Sim. Então, esses jogadores, você fala, pô, pera um pouquinho. Eu vou botar pra jogar, eu não posso abrir mão e vou ficar negociando com o empresário do cara. Agora, o cara tá negociando, não quer. Então você não quer, companheiro? Então você não vai jogar, você vai ficar um ano parado. Aí o empresário vai falar assim, escuta, o moleque não pode ficar um ano parado. Porque se ele ficar um ano parado, vai ser duro. É um ano perdido na vida dele. Eu vou precisar renovar com esses caras. Aí renova. É pressão da direção. O clube tem que zelar por essas coisas. Eu não tenho garantia nenhuma que o Giovani vai fazer o gol da vitória do Corinthians contra o Racing em Avejaneda. Pode até fazer. Mas ele é mais um. Se ele fosse bom, ele seria titular do Corinthians. Se ele fosse bom, você saberia quem ele é. Agora, o que não pode é o clube ficar refém desses caras. De empresário, de jogador que chega lá e não vou renovar o contrato, porque no meio do ano eu vou embora. Então, você vai embora? Então pode ir embora agora. Você não vai mais jogar aqui. Eu faria isso, entendeu? Eu respeito a opinião de vocês e entendo. Eu não, porque eu acho que o time tá precisando. Eu acho que talvez a coisa... Nessa aí eu tô com o Sormani. Faria a mesma coisa. Não vai renovar? Então encosta. Encosta e não joga. Tô com o Sormani. Fechado, 100%. Concordo 100% com o Sormani. E você, fiel? Faria o quê? Colocaria pra jogar? Aí, meio do ano que vem, ele vai embora sem o Corinthians ver a cor de R$1? Ou encostava? Comente aí, fiel. Quero saber a sua opinião. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E ó, fortalece com like aí, porque segunda-feira tem um jogo da vida. E vai.